Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a época da escola, que é uma das melhores épocas das nossas vidas. Por isso tem que aproveitar muito bem a época das escolas. E eu, gente, na época que eu comecei a estudar, meus pais eram aqueles pais de interior, da roça, que não se preocupavam muito com os estudos dos filhos, não. Eles apenas compravam aquele caderninho pequeno velho, um lápis e uma borrachinha e dizia, vai para a escola. Não queriam saber como foi a escola, nunca paravam em casa para ensinar, explicar alguma coisa, também porque eles também não sabiam, né? E era assim, gente, era assim, desse jeito. Porque eu acho que primeiro os pais têm que educar em casa, mesmo sem saber escrever, nem ler. Minha mãe sabe ler, meu pai também sabia ler, só que não eram, pouco, muito pouco, mas sabem, né? Meu pai sabia, já faleceu, e minha mãe sabe ler. Só que eles nunca se interessaram muito pelos estudos dos filhos. Comprava o caderno e vai estudar e pronto. Quando está errado, mesmo sem saber ler, sem saber se uma pessoa não sabe ler nem escrever, mesmo assim tem aquela educação moral em casa. Uma educação de vida para os filhos. Aí eu comecei a estudar, né? Primeiro no ginásio, que na minha época chamava-se ginásio, que era acho que a primeira série, a quarta série era o ginásio. Aí eu comecei, né, e lá eu sentava sempre lá no fundão, era da turma do fundão, meio quieto na época. E as pessoas, quando montam, eu era aquele cara que era sozinho, era o abandonado da sala. Tinha aqueles trabalhos em equipe na escola, aí a professora falava assim, a professora falava assim, junta aí uma equipe de 3, de 5, vamos fazer um trabalho. Todo mundo juntava as suas equipes, né? E eu era aquele que ficava sozinho lá, ninguém me escolhia. O professor que olhava para mim e falava, olha, fica aquele grupo lá, fique naquele lá. O professor que escolhia, né? Que escolhia na época. Eu era assim, era desse jeito. Com o tempo, gente, eu fui observando as coisas, né? Observando como é. É que as pessoas, elas escolhem você por alguma utilidade. Se você não é útil, vai escolher você para quê? Aí depois, terminei o ginásio, né, na zona rural. Aí fui estudar na cidade, na zona urbana, que é fazer o colegial. Na minha época, o colegial era da quinta série, eu acho, tenho certeza, quinta série, até o terceiro ano do ensino médio. Ali era o colegial. Fui para o colégio, no começo era a mesma coisa. Eu era aquele cara sozinho lá, ficava meio excluído de todo mundo, ninguém me chamava para nada, tal e tal. Foi aí que eu comecei a observar que as pessoas, como já falei para vocês, chamavam as pessoas por utilidade. Aquilo ali entendia um pouco disso, aquilo ali entendia um pouco daquilo, aquilo ali tem uma inteligência tal. E eu era um idiota, que não entendia de nada, era aquele, sabe, aquele cara que não sabe de nada, não serve para nada, era eu. Foi aí que eu comecei a ver, né? Eu falei, rapaz, observando as pessoas, eu comecei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Então eu comecei a olhar as matérias que eu me destacava, que eu era melhorzinho, que eu não era bom em nada. Eu era ruim, péssimo em matemática, péssimo em física, péssimo em biologia, péssimo em química, era péssimo em tudo, né? Mais ou menos em português e mais ou menos em história e geografia. Foi aí que eu comecei a pegar os livros de geografia e comecei a estudar geografia, história. Foi aí que na escola, eu sozinho, fazendo meus trabalhos sozinho ali, minhas provas, eu comecei a tirar notas altas. Fiquei sempre depois dessa época, eu comecei a ficar entre os 5 melhores da sala em geografia e em história. As outras matérias não, mas em geografia e história comecei a me destacar. Então, o pessoal via que eu comecei a me destacar, né? Então, quando tinha trabalho, fazer algum trabalho em grupo daquelas matérias de história e geografia, aí eles começavam a me escolher. Eu já não era mais o isolado. Não, eu quero fazer com fulano. Ah, fulano, vamos fazer? Então, começou ali uma parceria. Eu entendia um pouco mais de história e geografia, então quando tinha trabalho de história e geografia, eles me chamavam, juntava com eles, e aí eu me dava bem, e eles também, né, ajudava eles. E quando tinha algum trabalho escolar de matemática, química ou física, que eu era ruim, né, aí eles me chamavam assim mesmo, porque eu ajudava ele na outra e eles me ajudavam nas que eu era ruim, entendeu? Por quê? Porque aí era uma troca de conhecimento. Porque a vida é assim, gente. A vida é. Nós temos que ter algo para oferecer. Temos que ser úteis para alguma coisa. Vamos lá. Explicar os 3 motivos aqui mais ou menos básicos. Por exemplo, no trabalho.
No trabalho tem vários funcionários, aí seu chefe fala, ó, você vai trabalhar, montar aqui várias equipes, você vai trabalhar com fulano ali. Se você vê que fulano é um cara que se destaca, trabalha bem, vai te ajudar no trabalho, você fala assim, vou com ele. Mas se você vê que é um vagabundo, escorão, e deixa as pessoas fazendo serviço sozinho por ele, ninguém quer. Entendeu como é as coisas? É igual em casa, na sua casa, você tem você tem vários irmãos. Todos trabalham, né? Todos dão a força, ajudam em casa, tal e tal, são úteis. Aí tem um inútil que não trabalha, não faz nada, só come, dorme. Uma hora os pais não vão aceitar aquilo. Já tem acima de 18 anos, vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, vagabundo. Por quê? Porque é inútil, entendeu? Tudo na vida a gente tem que ser útil para alguma coisa. Por exemplo, você está num bar, você que bebe, está num bar. Você tem seu dinheiro para pagar sua bebida, não é? Ou para se juntar com alguém lá para fazer aquela vaquinha e todo mundo se dividir. Mas quando tem alguém que você está no bar, chega direto, só se escorando em você, em cima de você, você vai se afastar daquilo ali. Por quê? Porque não é útil para ninguém. Só quer sugar, entendeu? É assim que funciona. É igual na vida, na rua. Quando você é parado pela polícia, abordado nas ruas pela polícia, qual uma das primeiras perguntas? Primeiro tem passagem ou não? Não tem passagem. Primeiro. Mas depois perguntam o quê? Uma das principais. Trabalha em quê? Porque o policial quer saber se você é útil, se você produz. Porque senão se você falar que não faz nada, para ele você é um inútil, um vagabundo. O tratamento já será diferente. Porque ninguém quer um inútil por perto, que não serve para nada, para ajudar em nada. Quem quer? Ninguém quer. Então, gente, ninguém me ensinou isso na vida. Nem meus pais me ensinaram quando eu era criança. Eu aprendi na escola, à força, observando. Eu sempre fui um cara muito de observar as coisas, observar o movimento onde eu estou. Onde eu estiver, eu estou observando alguma coisa. Às vezes eu estou calado. Muitas vezes eu estou ali calado na minha. O pessoal está calado hoje, não. Eu estou observando as coisas. Que eu aprendo muito observando. É isso aí. Seja útil. Não importa o que você vai fazer. Eu sou faxineiro hoje em dia. Eu sou faxineiro. Terminei meu 2º grau. Tentei fazer o Enem várias vezes. Nunca ganhei a bolsa, né? Mas terminei o 2º grau. Fiz um curso técnico de locução para rádio e TV. Aqui, pelo Senac em São Paulo. Curso técnico, né? Técnico. De poucos meses. Fiz um curso de também radialista pela Rádio Oficina de São Paulo também. E fiz um curso técnico também de segurança do trabalho pela ETEC. Então, gente, é isso. Mas um dia quero fazer faculdade, se Deus quiser. Sou faxineiro, como já falei, sou faxineiro por opção. Por opção, porque é uma área que ninguém valoriza, a área de faxineiro, a verdade é essa. Porém, é uma área que não tem muita cobrança nem encheção de saco. A gente trabalha em paz, fez a sua parte direitinho, mas eu sempre lutei para me destacar. Não importa onde eu esteja na faxina, eu vou para um prédio, vou para outro, mas sempre eu tento dar o melhor de mim. Muitas pessoas falam puxa-saco. Não sou puxa-saco. Eu faço aquilo que eu sou pago para fazer. Eu não enrolo, ou enrolo bem, mas eu faço o que sou pago para fazer. Nunca por um dos postos de trabalho que eu passei como faxineiro, nunca fui chamado de escorão. Nunca. Porque eu faço o meu trabalho. Seja o melhor naquilo que você faz. Se destaque. Se destaque entre os outros. Se tem 20 faxineiros, você é um deles. Tente ser. Não como pessoa. Pessoa, todo mundo muita gente são legais, tal e tal. Como profissional, tente ser melhor do que todos eles. Sempre ser melhor. Entendeu? Ser melhor. Lembrando, gente, como já falei tudo isso aqui, devemos respeitar todo mundo. Respeitar é o principal. Porém, quem é imprestável, que não serve para nada, queira longe de você, se afaste. Respeite, mas se afaste. Valeu?